muito comum, né, desde a graduação e a campo, quando a gente vai falar de aditivo, o pessoal sempre fala, né, esse aditivo é interessante porque ele tem ação em gram positiva e ele não tem ação em gram negativa. E essa conversa vai perdurando, vai também a nível de campo. Obviamente que definir gram negativo e positivo é uma forma simples e isso é dado como 100% verdadeiro, né? Você poderia comentar um pouco disso de forma rápida, só para a gente começar a jogar uma sementinha aí para o que vai ser discutido amanhã? Certo, a sua pergunta é bem oportuna, Thiago. Exatamente porque ao longo de 4, 5 décadas, desde quando se começou, né, o uso de aditivos antimicrobianos, vamos assim dizer, né? Começando com monenzina, com os ionóforos, mais recente viginamicina e outros antibióticos, como moduladores da fermentação ruminal, houve, né, a percepção naquele momento de que o efeito desse tipo de antibiótico, desse modulador da fermentação ruminal, era basicamente concentrado em bactéria gram-positiva e que com isso as bactérias que são do tipo, tem a parede do tipo gram-negativa, apresentariam automaticamente resistência à maioria desses antibióticos. Só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado nesse sentido, porque há entre as bactérias gram-positivas algumas que, né, uma proporção razoável apresenta sensibilidade, por exemplo, aos ionóforos, um outro grupo não, tá? E também há entre as bactérias gram-negativas várias que apresentam sensibilidade aos ionóforos, por exemplo. E também há entre as bactérias gram-positivas aquelas que apresentam inicialmente sensibilidade, mas depois adquirem resistência. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado nessa generalização, assumindo que esses antibióticos ou moduladores da fermentação ruminal vão exclusivamente ter um efeito no rumen em controlar o crescimento de bactéria gram-positiva e predispondo, né, dando margem ao crescimento aumentado da população gram-negativa. Isso não é verdade absoluta, tá? Tem um trabalho publicado em 2018, exatamente, que coloca nesses termos, né? E eu fiquei muito feliz porque era uma coisa que me incomodava toda vez que eu ouvia falar sobre modo de ação de antibiótico, seja monenzina ou não, geralmente ficava, sobre ionóforo principalmente, ficava nessa questão sobre o tipo de parede celular como sendo determinante. E a gente sabe que há questões, além do tipo de parede celular, que podem influenciar ou não a bactéria ter resistência, como o exemplo que eu dei aqui agora, há grupo de bactérias gram-negativas que são sensíveis aos ionóforos e há grupos de bactérias gram-positivas que apresentam resistência ou adquirem com o tempo de alimentação, certo? É uma boa pergunta para a gente desmistificar essa ideia no meio acadêmico. É muito bom a gente ter esse tipo de percepção e às vezes até um pouco assustador, né? As coisas, a informação vai evoluindo e a gente acaba que algo que poderia ser verdade há 5 anos atrás, hoje já não é tanto. Então, dependendo do lugar que você está, a forma como você discute, você já pode aí estar até enviesado ou sendo interpretado como parado, né? Na leitura e no acompanhamento técnico-científico aí, né? Então a gente já... Não vamos prolongar demais não, porque hoje a ideia era fazer isso, né? Fazer uma propaganda, chamar o pessoal para amanhã, que amanhã temos aí 1 hora de discussão e tentar mostrar um pouco dessa evolução da microbiologia focada aí numa prática para nutrição de ruminantes, não é isso? Exatamente. Então a gente faz o convite a todos, né, para acompanharem a nossa live. Vai ser um bate-papo, na verdade,